Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. Guardiola, treinador reconhecido mundialmente por seu olhar apurado sobre futebol, causou verdadeiro rebuliço ao mencionar o Bahia em uma recente coletiva de imprensa, e a repercussão dessa declaração atravessou fronteiras, chegando à Europa de maneira impressionante. Segundo fontes próximas ao técnico, ele teria elogiado de forma direta e entusiasmada a capacidade tática e a disciplina do time baiano, surpreendendo jornalistas e fãs que não esperavam ver um gigante europeu comentando sobre um clube do futebol brasileiro de maneira tão enfática. O que chamou a atenção foi o tom de admiração de Guardiola, que não se limitou a elogios superficiais, mas destacou aspectos específicos da equipe, como a movimentação coletiva, a forma como os jogadores interpretam o esquema tático e a capacidade de pressão constante. Elementos que, segundo ele, poderiam servir de referência para times europeus que buscam inovação e criatividade dentro de campo. Esse tipo de declaração, vindo de um treinador com currículo invejável, gerou um frenesi nas redes sociais e na mídia europeia, onde imediatamente surgiram matérias, comentários e análises sobre a importância do Bahia no cenário atual e como times menores no Brasil podem servir de laboratório para estratégias avançadas que impressionam até os maiores técnicos do mundo. O impacto da fala de Guardiola se espalhou como fogo em palha seca, e não demorou para que jornalistas especializados em futebol europeu começassem a especular sobre possíveis olheiros e contatos entre o clube brasileiro e representantes de clubes do velho continente. Alguns apontam que, embora não haja confirmação oficial, o elogio do treinador poderia abrir portas para intercâmbios, observações mais detalhadas de jogadores e até propostas futuras, num movimento que seria considerado estratégico para quem busca talentos emergentes em mercados ainda pouco explorados. A forma como Guardiola falou sobre o Bahia não deixou dúvidas quanto à sua atenção para detalhes táticos. Ele ressaltou a organização defensiva, a precisão nos passes em momentos críticos e a inteligência coletiva em situações de pressão intensa, fatores que fazem de um time relativamente discreto no panorama brasileiro uma referência de estudo para treinadores que prezam por inovação e eficiência. Esse tipo de repercussão cria um efeito cascata, onde a mídia europeia começa a comparar o clube baiano com outras equipes menores que, ao longo dos últimos anos, conseguiram criar impacto internacional por meio de estratégias ousadas, reforçando a ideia de que o futebol brasileiro continua sendo uma fonte inesgotável de inspiração e talentos que chamam a atenção mesmo fora do país. Analistas começaram a especular sobre o que exatamente motivou Guardiola a elogiar o Bahia e levantaram hipóteses que vão desde observações de jogos recentes transmitidos internacionalmente até o impacto de jogadores específicos que chamaram atenção pelo desempenho tático impecável. Entre os rumores mais comentados, surgem possibilidades de que olheiros do Manchester City e de outros clubes sob a influência de Guardiola estejam observando partidas do time baiano, analisando padrões de jogo, movimentações ofensivas e a forma como o grupo se adapta rapidamente a diferentes esquemas. O que torna essa especulação ainda mais interessante é o fato de que, historicamente, Guardiola não faz elogios ao acaso. Cada comentário costuma refletir uma avaliação estratégica profunda, indicando interesse genuíno em aspectos técnicos que podem ser aplicáveis em contextos europeus, seja para identificar talentos ou compreender dinâmicas de equipe que tragam inovação para seus próprios times. Esse nível de análise fez com que torcedores, jornalistas e até comentaristas esportivos brasileiros começassem a projetar possibilidades de visibilidade internacional para o Bahia, transformando um simples elogio em potencial porta de entrada para o reconhecimento global de atletas e metodologia tática que até então permanecia mais restrita ao cenário nacional. A repercussão não se limitou apenas à imprensa esportiva, redes sociais e fóruns de fãs passaram a discutir intensamente cada palavra do treinador, com análises detalhadas, trechos traduzidos e comparações com equipes que fizeram sucesso internacionalmente. Surgiram debates sobre como o Bahia poderia aproveitar essa visibilidade repentina, seja em termos de marketing, negociações de patrocínio ou até mesmo atração de novos jogadores que enxergam no clube uma vitrine para o futebol europeu.
Alguns rumores chegaram a sugerir que clubes menores da Europa poderiam tentar contato direto com a diretoria do Bahia para observar partidas, realizar avaliações de jogadores e até sondar possíveis contratações, criando um efeito dominó que eleva a importância do clube dentro de um contexto que poucos imaginavam ser possível até pouco tempo atrás. O mais curioso é que a fala de Guardiola reforça uma narrativa que muitos esquecem. Clubes considerados médios ou pequenos do Brasil podem, de maneira estratégica, chamar a atenção internacional por qualidade de jogo e planejamento, provando que o talento e a organização tática podem superar barreiras históricas e geográficas, tornando qualquer clube capaz de brilhar em um cenário global. O aspecto tático destacado por Guardiola também gerou discussões acaloradas entre comentaristas especializados, que começaram a dissecar cada detalhe mencionado pelo treinador. Foi enfatizada a forma como o Bahia transita entre linhas, a capacidade de compactação defensiva e a inteligência coletiva no momento de recuperar a bola, características que são amplamente valorizadas em clubes europeus modernos. Rumores começaram a circular sobre possíveis reuniões entre a comissão técnica do clube e representantes internacionais, considerando que observações diretas de jogadores e estratégias poderiam resultar em convites para torneios internacionais, amistosos ou até oportunidades de intercâmbio com academias de futebol na Europa. A magnitude do comentário de Guardiola, portanto, não se limita ao elogio casual. Ele pode se traduzir em movimentações concretas que impactam o futuro do clube, seu elenco e sua visibilidade, provando que uma simples declaração de um treinador renomado pode alterar completamente a percepção sobre uma equipe que até então era vista apenas no contexto nacional. Dentro do Bahia, a notícia provocou uma mistura de euforia e cautela, com jogadores, comissão técnica e dirigentes percebendo que qualquer movimento subsequente precisa ser estratégico. Há rumores de que o clube estuda como capitalizar essa tensão internacional, seja fortalecendo sua estrutura, seja mantendo a estabilidade do elenco, evitando especulações que possam prejudicar o desempenho esportivo imediato. A repercussão global ainda desperta curiosidade sobre a real intenção de Guardiola. Seria um elogio sincero ou uma forma de sinalizar interesse em possíveis parcerias ou observações de talentos? Essa dúvida alimenta debates e especulações diárias, transformando cada palavra do treinador em um possível indicador de oportunidades futuras, demonstrando que no futebol moderno até elogios aparentemente casuais podem gerar ondas de impacto internacional que mudam a história de clubes e jogadores. A fala de Guardiola começou a gerar especulações sobre quais jogadores do Bahia poderiam despertar interesse imediato de clubes europeus, e a narrativa de mercado passou a ganhar força quase que instantaneamente. Entre jornalistas e torcedores, surgiram nomes que, segundo análises táticas, se destacam pela inteligência na tomada de decisão, precisão nos passes e capacidade de adaptação a diferentes esquemas de jogo. Rumores indicam que olheiros de grandes clubes do velho continente poderiam já ter registros de partidas recentes do time baiano, observando padrões de movimentação coletiva e habilidade individual em momentos críticos. Essa tensão internacional aumenta a pressão sobre a diretoria, que precisa equilibrar visibilidade e competitividade, evitando que especulações sobre transferências prejudiquem a estabilidade do elenco. Além disso, comentaristas começaram a levantar hipóteses sobre como o Bahia poderia usar essa situação para fortalecer sua marca globalmente, através de parcerias estratégicas, convites para torneios internacionais ou intercâmbio de conhecimento tático, criando um ambiente propício para a expansão de sua influência fora do país. A repercussão também levanta debates sobre o impacto psicológico nos jogadores, que se veem observados por treinadores e olheiros de renome mundial, exigindo equilíbrio emocional e maturidade para lidar com expectativas que podem transformar carreiras da noite para o dia. Analistas europeus, por sua vez, começaram a especular sobre a real intenção de Guardiola ao elogiar o Bahia, levantando teorias que vão desde observação estratégica para futuros confrontos até o interesse em talentos específicos que poderiam se encaixar no estilo de jogo de clube sob sua influência. Alguns apontam que o treinador poderia estar testando o terreno para observar como times de mercados emergentes se organizam taticamente, aproveitando experiências que poderiam ser aplicadas em clubes europeus em termos de inovação, pressão coletiva e criação de jogadas em espaços reduzidos. A repercussão dessas especulações ganhou força nas redes sociais, transformando o clube baiano em tema de discussão em fóruns internacionais, onde jornalistas especializados e torcedores analisam cada lance, cada movimentação tática e cada jogador que poderia despertar interesse.
Essa atmosfera cria uma sensação de que o Bahia, de maneira quase inesperada, se tornou uma referência de estudo para treinadores que valorizam o futebol coletivo, reforçando a narrativa de que equipes consideradas médias no Brasil podem, sim, influenciar tendências táticas globais. Dentro do próprio clube, fontes próximas à diretoria comentam que reuniões estratégicas começaram a acontecer, avaliando o impacto da repercussão europeia e quais medidas poderiam ser tomadas para aproveitar essa visibilidade de forma positiva. Rumores indicam que existe a preocupação de que a atenção internacional não gere ansiedade excessiva no elenco, enquanto se discute a possibilidade de fortalecer a marca do clube com ações de marketing e mídia, aproveitando o selo de qualidade, implícito nas palavras de Guardiola. Jogadores e comissão técnica estariam cientes de que cada partida passa a ter um peso ainda maior, pois olheiros e jornalistas internacionais podem estar acompanhando cada detalhe. Além disso, a repercussão fortalece especulações sobre possíveis convites para amistosos internacionais ou até observações em campeonatos de prestígio, o que transformaria a atenção global em uma oportunidade concreta de crescimento esportivo e financeiro, colocando o Bahia em um patamar que poucos clubes da mesma categoria conseguem alcançar sem histórico de grandes conquistas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. No âmbito esportivo, o elogio de Guardiola desperta debate sobre o potencial de mercado dos atletas do Bahia, com rumores de que algumas posições poderiam atrair interesse imediato de clubes europeus que buscam reforços jovens, bem treinados e taticamente inteligentes. Analistas europeus discutem como esses jogadores poderiam se encaixar em sistemas de jogo modernos, enfatizando inteligência coletiva, capacidade de pressão e adaptabilidade, características que o próprio Guardiola destacou. Esse tipo de especulação cria uma narrativa em que o Bahia passa a ser visto não apenas como um clube competitivo dentro do cenário nacional, mas como um laboratório de talento e inovação para o futebol internacional. O efeito psicológico para os jogadores é duplo. A motivação aumenta pela possibilidade de projeção internacional, mas também surge a pressão para manter o padrão elevado, sabendo que o olhar de treinadores renomados está sobre cada ação dentro de campo. Esse equilíbrio delicado se transforma em tema recorrente em análises esportivas, reforçando a importância do momento e do timing para o clube e seus atletas. As redes sociais internacionais passaram a repercutir cada trecho das declarações de Guardiola, criando uma espécie de narrativa paralela sobre o Bahia como exemplo de organização e criatividade tática. Comentários de jornalistas, torcedores e especialistas começaram a levantar cenários imaginários, como convites para torneios internacionais, observações detalhadas por academias europeias ou até a possibilidade de jovens talentos sendo incorporados por clubes de ponta. A narrativa de especulação ganhou corpo, com matérias que analisam minuciosamente os aspectos técnicos do time, comparando com outras equipes de destaque na Europa e destacando elementos que tornam o Bahia uma referência emergente. Esse efeito de projeção internacional gera uma espécie de aura de exclusividade sobre o clube, transformando elogio em oportunidade, visibilidade em investimento e atenção global em potencial catalisador para o crescimento do clube, provando que no futebol moderno até simples declarações podem gerar ondas de impacto significativas. Finalmente, o efeito cumulativo do elogio de Guardiola cria uma expectativa sobre o futuro do Bahia no cenário internacional, alimentando rumores sobre possíveis contatos com clubes europeus, interesse em talentos específicos e convites para experiências de observação tática. Com a repercussão midiática crescendo a cada dia, o clube passa a ser analisado como um exemplo de futebol inteligente, moderno e bem estruturado, capaz de inspirar até os treinadores mais renomados. A narrativa de especulação reforça que o Bahia, mesmo sem grandes conquistas internacionais recentes, conquistou a atenção global e se tornou tema de estudo e debate, provando que qualidade tática e organização coletiva podem transformar qualquer equipe em referência internacional. Jogadores, comissão técnica e torcida agora vivem uma atmosfera de expectativa constante, sabendo que cada jogo pode ser analisado sob a lente europeia, enquanto rumores de oportunidades futuras se transformam em combustível para sonhos de projeção global, confirmando que uma simples declaração pode alterar a trajetória de um clube no cenário mundial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News.
Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!